No último programa falamos sobre a síndrome de burnout, conhecida como síndrome do esgotamento profissional, formas de prevenção e tratamento. Continuamos hoje com o Dr. Frederico Porto para a segunda parte dessa entrevista e falaremos sobre medicina integrativa, cujo objetivo não é apenas curar o paciente, mas estimulá-lo a melhorar os seus hábitos e a ter papel ativo na sua recuperação, partindo da história de vida, dos hábitos e a análise meticulosa da sua saúde. Doutor, seja bem-vindo novamente. A gente vai falar hoje sobre medicina integrativa. O que é a medicina? Olá, Michele. Então, a medicina integrativa é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, especialmente olhando para pacientes com doenças crônicas. Quando uma pessoa tem uma artrite reumatoide, que ela sente dor por anos a fio, não é isso? Ela não pode ficar tomando anti-inflamatório ou analgésico porque tem um impacto no estômago, no rim. Então, esse movimento foi criado para descobrir o que funcionava em todas essas práticas alternativas e, com isso, trazer isso para dentro de um movimento. Então, hoje, no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, existe um braço que cuida dessa ideia complementar integrativa, que busca uma visão integral do ser humano, né? O ser humano do ponto de vista físico, mental, social, de maneira que a gente não separe ele em pedaços, alguém que consiga enxergar ele como um todo. Quais são as doenças que podem ser tratadas dessa forma, com a medicina integrativa? Como eu disse que é um conceito, isso parte de que todo paciente deveria ser olhado dessa maneira. Isso, vamos pegar você pode dizer assim, todas as doenças crônicas, como doenças autoimunes, reumatológicas, doenças psiquiátricas, uma depressão, uma ansiedade. Então, essa perspectiva que vai além do que só a prescrição de um medicamento faz com que aquele profissional seja um profissional integrativo. Isso é que muda, é a maneira dele olhar para o paciente. E o paciente, a vantagem do paciente é que ele tem a sensação que ele está sendo cuidado como um todo e não está se tratando só da garganta, só do ouvido, só do joelho, ele está sendo visto como um todo. E como que é feito esse diagnóstico, essa anamnese dentro da medicina integrativa? Então, como eu disse que a gente parte de uma perspectiva do paciente como um todo, isso requer um tempo maior. Então, quando você fala o diagnóstico, a diferença é que você vai ter que ter mais tempo para ouvir seu paciente. Então, na verdade, os conceitos do que nós chamamos de uma medicina integrativa, provavelmente com o tempo vai pressionar, na minha visão, o sistema de saúde, que vai entender que um paciente bem ouvido, bem cuidado, visto integralmente, ele acaba evoluindo muito melhor, com menos custos para o sistema. Ele não volta em outro profissional. Ele não volta em outro profissional, ele vai ter menos efeitos colaterais, porque alguém vai ter tempo de olhar o tanto de remédio que ele está tomando, né? As interações medicamentosas. O histórico dele de vida familiar. Exatamente. E como nós caminhamos para cada vez uma população mais velha, que terá doenças crônicas, né? Que vão doenças que vão, a pessoa vai ficar mais tempo doente, né? Ela vai ter uma doença, né? Ela vai envelhecendo. Então nós vamos ter que ter essa abordagem. Nós não temos escolhas, na verdade. E isso é uma abordagem que você tem que entender também a psique do ser humano, ou seja, por que o indivíduo não muda, por que ele não adota novos hábitos. Então é uma outra realidade. Essa questão de hábitos, por exemplo, já existem empresas, no Brasil inclusive, que liga para o idoso para saber se ele tomou o remédio. Você fala, por quê? Porque se ele esquecer de tomar o remédio para pressão, por exemplo, e foi internado, o custo é tão alto para o plano que é mais barato o plano pagar alguém para ligar todo dia para casa dele e falar assim, e aí, seu João, você tomou aí seu remédio para pressão? Eu falo, tomei. Eu fui numa empresa, eu vi isso. Era um call center com 200 pessoas ligando para saber se o cliente estava tomando o medicamento. E como são os tratamentos dentro da medicina integrativa? Dá um exemplo para a gente, por exemplo, numa doença crônica, enfim. Então, vamos supor que a pessoa tenha queixas de dor, né? Você vai ter nós vamos passar pela mudança de hábitos, isso é uma diferença. O paciente também acaba sendo diferente, porque ele entende que aquele médico não é que ele vai dar a sua saúde. Tem coisa que só o paciente pode fazer por si mesmo, você não tem como fazer por ele. Então a pessoa vai ter que entender que para melhorar aquela doença crônica, ela vai ter que mudar os hábitos dela. Ela vai ter que ter uma atividade, ela tem uma fibromialgia, por exemplo, ela tem que fazer uma atividade física, né? Ela vai ter que se alimentar melhor, então isso é exigido do paciente. Ele tem que ter esse compromisso com ele mesmo. Então, isso é uma das grandes diferenças, ou seja, nós vamos trabalhar para as mudanças de comportamento. Então, e conforme a doença, isso eu te falo, por exemplo, a alimentação é básico, o estímulo à prática de atividade física, tá bom. O maior controle das suas emoções, né? Então eu indico muito meus pacientes para aprender a fazer algum tipo de meditação, fazer alguma respiração, práticas respiratórias, fazer um pilates, por exemplo, onde você fortalece a musculatura e aprende a respirar. A pessoa tem que pensar como nós vamos viver mais anos,
como ela quer estar quando ela tiver 80 anos. Você quer levantar o seu neto, ser capaz de pegar ele no colo quando você tiver 80, você tem que começar a cuidar agora das suas costas. Não é quando você tiver com 70 e tiver com uma hérnia de disco. Você tem que começar agora. Então a pessoa tem que ter essa compreensão e o médico conseguir acolhê-la. É muito difícil mudar depois de uma certa idade. O senhor consegue isso com seus pacientes? Eu sempre acho que a mudança, você tem que achar o ponto de alavancagem. Na verdade, você tem que começar por onde vai fazer mais diferença e onde a pessoa consegue fazer alguma mudança. Então, por exemplo, a alimentação. Então, a pessoa nunca comeu de maneira saudável. Então, o que eu proponho ao meu paciente é que ele mude uma única refeição do dia. Ele faça uma refeição saudável. Começa com uma, porque a pessoa fala, não, vou mudar tudo. Não vai, porque ela não consegue fazer aquela mudança de maneira tão drástica. Então, nunca é tarde para começar. E não tão rápida também, questão de tempo. Exatamente, nunca é tarde para começar. Tem estudos demonstrando o seguinte, pegaram o pessoal com mais de 60 anos. As pessoas faziam 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana, gente sedentária. Após 6 meses, essas pessoas tinham os músculos e os ossos correspondentes a uma pessoa 10 anos mais jovens do que ela. Então, uma pessoa sedentária, então você tem que, não interessa a sua idade, você pode e deve começar. Então, é isso que vai fazer. E é claro, dentro da medicina integrativa, o conceito, cada profissional vai trazer a sua formação original, não é isso? Então é evidente, como eu sou psiquiatra e nutrólogo, eu tenho a minha formação em psiquiatria, então eu tenho um olhar do meu treinamento que me possibilita cuidar desse tipo de paciente de uma maneira com muita eficácia, porque assim eu fui treinado. Pegando um gancho nisso que o senhor está falando, qual que é a importância então da medicina integrativa na medicina atual? O conceito de você resgatar o paciente na sua integralidade, corpo, mente, você reconhecer a importância de práticas não convencionais, porque você não pode esperar 50 anos talvez para provar se a acupuntura tira a dor ou não. Você tem que ir lá experimentar, colocar a agulha em você, a dor melhorou, não vai te fazer mal, beleza, tá certo? Você tem um chá que a sua avó tomava, que mal nenhum vai te fazer, você descobre que aquele chá te ajuda de alguma maneira a você dormir, toma o seu chá. Por que não? Então você compreender que tem muitas coisas na natureza que, mesmo a ciência não tendo provado, a sabedoria popular, por anos de uso, aquilo pode ser que tenha uma evidência. Se não houver nenhum mal, você pode trazer aquilo para o tratamento. Vai chegar um ponto, é claro, que a ciência vai ter que ir lá e avaliar se aquilo funciona ou não. Mas até lá, o que você pode trazer? Né? Ou seja, carinho, amor, estar com quem você gosta. Eu não sei se a ciência provou se isso é muito bom, mas todo mundo sabe que é. Na verdade, esse é um exemplo. Então, por que você não estimula o paciente a melhorar a sua relação com seus pais, né, com quem vem antes de você, honrar a sua tradição, ter um bom convívio com seus filhos e dos filhos com os pais, de aprender a ter o respeito e a honra do que eles receberam. Isso é parte da existência, isso faz parte da natureza humana. Então ter esse olhar evolutivo, empírico mesmo, ou seja, como é que as coisas funcionam e não ser um cientista quadrado de achar que tudo tem que ser provado cientificamente, né? Como é a sua relação com os seus pacientes na medicina integrativa? Como você trabalha isso com eles? Quando eles vêm até a mim, os meus pacientes, eu brinco assim, essa questão de perguntar assim, Michel, você já fez alguma cirurgia, você toma algum remédio? Eu brinco com meu paciente para facilitar, porque eu quero saber outras coisas deles. Eu mando antes um questionário para eles responderem. E muitos acham graça aquilo, porque eu digo assim, eu não vou perder o meu tempo de consulta com você para te perguntar se você fez 2 cesáreas. Você responde no papel. Eu quero saber como é que você está, como é que está a sua vida, né? Aí ele me conta a história da existência dele. Porque a coisa mais difícil para um profissional da área de saúde é casar o que o paciente quer com o que ele precisa. Você me entende? Ele quer alguma coisa, mas pode ser que ele precise de outra. Então, onde você coloca isso, né? Você é capaz de juntar essas duas coisas, é que é a arte, né? Então, esse é que eu busco, juntar o que ele precisa com o que ele quer, onde for possível, né? Claro. Como funciona a medicina integrativa em parceria com a medicina da família? O médico, que você chama de família, na minha opinião, ele era um médico integrativo. Esse médico que ouvia, que entendia a dinâmica de onde o paciente estava. Esse médico, ele era um médico integrativo, que entendia o papel da religião que a pessoa tinha, tá certo? Ele enxergava, né? Porque ele conhecia a família, ele conhecia todo mundo. Então, ele era um médico integrativo. No fundo, nós tentando resgatar em parte isso que já acontecia, né? Que é claro, quando a modernidade veio, ela dividiu tudo em pedaços para poder ter subespecialidades, tudo bem. Agora vem um outro pêndulo para unir isso agora no novo nível de complexidade.
Um médico convencional ele procura uma doença. Um médico que busca a saúde preventivamente está olhando o todo, ele está procurando se a pessoa está disfuncional, as tendências dela. Então não necessariamente ela tem uma doença. É isso, você pode ter uma leve ansiedade, né? Então, se você considerar que é um espectro, como se fosse uma cor, de um vermelho mais escuro para um vermelho mais claro, vamos considerar que o vermelho escuro é uma doença. A pessoa pode ter só um traço levinho, e para essa pessoa eu não posso dar um remédio. Né? Para essa aqui tudo bem, porque esse aqui não, o remédio vai dar mais efeitos colaterais do que terapêutico, porque ela não tem a doença para qual o remédio foi feito. Mas tem um caminho para poder amenizar. Eu tenho que tratar de outra forma. Exatamente. E aí muitas vezes a pressão é o quê? Como muitas vezes se eu tiver só um remédio para receitar, eu vou dar o remédio para todo mundo do espectro de cor, do vermelho escuro até o vermelho claro. Se não, é um vermelho claro, eu abordo de uma maneira diferente. Se a pessoa tem, por exemplo, uma ansiedade leve, eu não preciso dar um remédio para ela, não. Tá certo? Eu posso tratar de outras formas. Eu posso dar fitoterápicos que relaxam, ensinar ela a respirar, dar um chá, ensinar ela a respirar, indicar uma psicoterapia. É uma maneira. Ou seja, não precisa. Aqui sim. Tá certo? Então você vai ver que o medicamento, por exemplo, ele funciona em casos mais graves. Quanto mais leve o caso, no fundo, por exemplo, na psiquiatria, menor a eficácia do remédio. Tá certo? Um antidepressivo, um ansiolítico, porque a pessoa não tem a doença para a qual aquele remédio foi feito. Foi feito com uma doença, ela tem um traçozinho lá, uma ansiedade básica. Por isso que muitas pessoas às vezes tomam e não sentem o efeito desejado e não veem aquele sintoma desaparecendo. A pessoa fez uma prova terapêutica, porque muita gente acha, por exemplo, que um antidepressivo ele é um estimulante, você toma e fica alegre. Não, você toma, se você não tiver uma doença ele não vai fazer diferença nenhuma. Isso só vai te trazer efeitos colaterais muitas vezes. Né? O senhor é nutrólogo, psiquiatra e também trabalha com a medicina integrativa. Como foi isso, esse caminho, essa escolha? Bem, a minha primeira especialidade, né, eu sou formado aqui na UFMG, fiz minha residência no Hospital das Clínicas em psiquiatria. E quando eu formei em psiquiatria, eu percebia que grande parte dos meus pacientes não estavam no espectro das doenças. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, além de uma abordagem terapêutica, psicoterapêutica, o que eu poderia receitar que ainda fosse alopático, mas que não fosse remédio. Então foi quando eu fui fazer minha segunda especialidade em nutrologia, e na minha época era um curso que você fazia, como se fosse uma pós-graduação, na USP de Ribeirão Preto, e depois você se submetia à prova de título para tirar o título de nutrólogo, foi o que eu fiz. Com isso eu passei a entender, a usar como é que eu uso fitoterápicos, nutrientes, mudar a dieta, melhorar os hábitos de vida, para cuidar daquelas pessoas que eu costumo dizer que elas não estavam doentes, mas elas também não estavam saudáveis. A ausência de doença não é saúde. Saúde, como você leu no início, né, e falou no início do programa, é um estado de bem-estar social. Exatamente. Exatamente. Então, isto é saúde. Então, quando eu fiz a nutrologia, ela me possibilitou atuar no nível, não da doença, mas para melhorar a saúde do indivíduo. E talvez seja isso também que a medicina integrativa está resgatando. Esse conceito é que você tem que resgatar a saúde e não tratar a doença. Bom, doutor, queria agradecer a sua participação nos nossos 2 programas. E o Você Sempre Linda dessa semana vai ficando por aqui. Vimos a importância que as mudanças dos hábitos de vida podem ter na nossa saúde. Ter o acompanhamento de um médico e receber essa orientação que abrange o todo da nossa vida e história é fundamental e determinante para o sucesso do nosso tratamento. Obrigada a você de casa pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste a todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados e também com o Dr. Frederico Porto. Envie para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão que o próprio entrevistado vai responder nos próximos programas. Não deixe de se cuidar, sua saúde agradece. Nos vemos semana que vem. Até lá!